Bom dia, galera. Esse é o canal Viajando na Palavra. Eu sou o Denis e vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu queria falar um pouco aí, né, de um exemplo, né, que eu tento seguir muito, né, tipo alguém que fala muito comigo assim na Bíblia, né, que é o apóstolo Paulo, né, pela forma que ele fala as coisas, né, a forma que ele traduz aquele sentimento que temos na carne, né. E é algo que, quando eu comecei a ler a Bíblia, foi algo que quebrou todo aquele religiosismo, né? Qual eu servia, né? Tudo aquilo que eu acreditava que era necessário para fazer algo, tanto que foi o que me afastou da igreja por muitos anos, né? E eu vi simplesmente que já tinha alguém que tinha passado por tudo aquilo, né? Não existia nada perfeito, ninguém tão certo como muitos pregam pra gente, né? E eu quero começar por essa passagem aqui, né? Atos 9, do versículo 3 até o 9. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão a que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararão emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Como começa a história do apóstolo Paulo, né? Ele seguia um caminho que ele acreditava ser verdade, né? Foi doutrinado desde criança naquilo, né? E não tinha outra verdade absoluta. Os seguidores de Jesus eram uma seita, eles estavam profanando as leis de Deus, e isso era uma afronta direta, né, aos sacerdotes, ao templo, né, ali. E tanto que Saulo, ele era um perseguidor de cristãos, mas ele não era alguém, tipo, um revoltado, alguém que simplesmente não gostava de Deus, ele não era um ateu, pelo contrário, ele era um homem que guardava as leis de Deus, né? Ele deveria ser um dos primeiros a reconhecer a divindade de Jesus Cristo, né? Porque um fariseu, ele era na ponta da língua, o que você queria saber da lei, né? Tudo ali, ele já conhecia os pergaminhos, conhecia tudo, e ele era perseguidor dos cristãos, porque ele conhecia muito bem a lei, ele conhecia muito bem a letra e não conhecia o espírito, né? Tanto que tem uma passagem que fala, né, a letra mata, mas o espírito vivifica. É dessa maneira. A pessoa estudar, se basear na lei, que é a letra, que é a Bíblia, é a verdade total, só que tem a verdade e já era, né? Eu faço orações repetitivas, coisas doutrinadas e pronto. Ali eu já sou um religioso, meu lugar no céu está garantido. Não, mentira. A gente, para conhecer a Deus, a gente tem que estar em espírito, buscando o tempo todo, né? Tem uma outra passagem também que eu não procurei aqui, mas já deixo aí para você pesquisar, que, que fala, né? Que a gente tem que orar sem cessar, né? E, ou seja, você não vai ficar, né, o tempo todo ali recitando o verso e tal, mas você está ali com a mente, pensando, perguntando para Deus como você deve proceder, que atitude você tem que tomar, né? Tendo autocontrole em algumas situações, isso tudo é uma busca, né, para Deus, mas muitas vezes a gente acha que só ler a Bíblia, conhecer cada versículo, você está blindado, né? E é mentira, porque isso aqui é papel. Isso aqui é papel. Uma pessoa que não acredita em Deus pode muito bem ler a Bíblia inteira, conhecer tudo e, né, muitos teólogos acabam se tornando ateus após ler a Bíblia toda, né? Eles veem como um livro, né, não algo divino, né? Tanto que aqui está como é uma maneira de você aprender como viver. A busca com Deus já é diferente. Aqui Deus fala com a gente, né? E os nossos atos, né, nos levam a Deus, né? Atos de bondade, de amor, né, de preocupação com o próximo, com as coisas que devemos fazer, porque Deus mandou a gente se preocupar uns com os outros, né? É ótimo a gente ir no templo, adorar, fazer as coisas, mas não é isso. Não é isso. Ali no meio todo mundo é bom, todo mundo roda, todo mundo pula, fala em línguas, né?
como dizia o Mano Brown, né? Falar gíria bem até papagaio aprende, né? Então, tipo, falar bem, falar bonito, né? Todo mundo fala, falar que faz é fácil, né? Mas o que Deus nos pede é a intimidade, é a porta do quarto fechado, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele cai por terra, dá pra ver. Quando ele sente a presença de Deus, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele cai por terra. Ou seja, o que aconteceu naquele momento? Tudo aquilo que ele seguia, mano, foi pro lixo. Foi pro lixo. De que valeu tudo aquilo? Toda aquela perseguição, todo aquele achismo, eu faço certo, eu sou o cara. É isso, o apóstolo Paulo era esse. Não, que você tem que morrer e paulado, e matava os cristãos, porque só ele estava certo, ele era detetor de toda a razão, ele era o juiz e o carrasco. Né? Ele julgava quem estava certo, quem estava errado, pedia a carta para os manos lá e sentava a madeira nos cristãos, mano. Pedrejava e pronto, já era. Vamos acabar com esse bagulho. E no fim ele viu que não era bem assim, né? Aí passando um pouco para frente, eu acho interessante que você vê a caminhada do apóstolo Paulo, é algo interessante, né, mano? Porque, tipo assim, ele de perseguidor, eu acho que pelo fato dele perseguir, ele viu como era difícil você ter um controle, porque ele guardava todas as leis. Ele era fariseu, ele fala, ele era fariseu de nascença e tal, e ele seguia as leis. Só que a graça, muitas vezes, a gente, por ser filho da mãe mesmo, que não tem outra palavra, a gente sem vergonha, a gente abusa da graça, mas Jesus morreu só pedir perdão. Mas não é. O apóstolo Paulo ele sabia que era muito mais difícil viver na graça do que pela lei. Pela lei era só o cumprir tudo que estava escrito no papel. Pela graça, o julgamento começa de dentro para fora. A lei fazia um julgar os outros, um apontar o dedo para o outro. Porque o que acontece? Se não tivesse guardando a lei, o fariseu rapidinho olhava, você está fazendo errado. Já constrangia ali, principalmente por ser alguém que conhecia todas as leis. Como que você discutir com alguém que era estudioso da lei? Não dá. Uma coisa que a gente tenta discutir com o juiz. Chegar no juiz e começar a falar o que ele tem que fazer, entendeu? Não tem como. Você vai ser preso por desacato. Entendeu? Tipo, é uma fita assim. E o que acontece? O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele esclarece muito bem. Muito pior a graça do que a lei. A lei ele seguia. Tanto que ele matava os cristãos porque eles não seguiam as leis. Eles diziam que era o povo de Deus, mas as leis, tipo, não que não seguisse as leis, mas para o religioso, o cristão que tipo ele está tentando servir com amor, ele é escandalizado. Ele é visto como alguém que faz algo desnecessário, digamos assim. É demais, é extravagante. Isso incomoda, porque o que acontece? O religioso ele segue padrões, tem que ser assim, 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 assim. Só tem essa maneira para você encontrar Deus. Sendo que, tipo, não existem muitos caminhos para se chegar a Deus, mas só existe um, que é Jesus Cristo. Mas existem muitas formas de se entrar nesse caminho, né? Por exemplo, né, todas as pessoas, ninguém uma é igual da outra. E o religiosismo faz com que as pessoas sigam padrões sejam bonecos, né? Espero estar sendo claro, né? E aqui eu acho uma das passagens que eu me identifico demais, porque isso daqui é a luta do ser humano, a treta entre a carne e o espírito, né? E muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando, alguns religiosos, até alguns pastores dizendo que o homem passar por lutas é do diabo. Ele está sendo afrontado pelo diabo e tal, e não é, mano, a nossa carne é podre, né? Como eu ouvia, né, quando eu frequentava, né, outra igreja lá de Suzano, né, e eu ouvia um dos líderes, ele falava, né, nas reuniões de segunda-feira, ele sempre falava, né, a minha mente é tão podre que se eu fechar os olhos aqui, eu já começo a maquinar um monte de maldade. E é verdade, o momento que eu tiro minha mente do Senhor, mano, já era. Eu já começo a pensar em fazer todas aquelas coisas que eu fazia antigamente, né? E tenho vontade, e fica nessa briga. Se eu não pegar, não acordar de manhã, vim aqui ler a Bíblia, mano, a Bíblia não vai abrir na minha cara, não vai ficar abrindo versículo na minha mente, não. Entendeu? O bagulho às vezes a gente pega e fala, ah, é mal treta ler a Bíblia, mas não faz o sacrifício, entendeu? O bagulho é difícil, mano. Tem que levantar, tem que pregar, tem que ler. Eu, né, particularmente, eu não gosto de chegar, sentar e ler a Bíblia. Eu sento, faço uma oração antes, tenho alguma coisa para comer, pego o caderninho, faço umas anotações no celular, deixo o Google aberto para tirar algumas dúvidas.
né? Tipo, não é simplesmente ler, porque se eu só ler aqui é mais um livro. E eu não quero ler mais um livro, eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo, né? Mas enfim, aqui, ó, Romanos 7, 14 ao 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim. Não porém o efetuá-lo, porque não faço bem o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, a vontade, o conhecimento é da lei de Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é certo. Mas o egoísmo me deixa? Será que se eu ver algum necessitado, uma pessoa que eu odeio passando por uma dificuldade, será que eu vou pegar e vou amar essa pessoa? Como Jesus Cristo fala, né? Que amar os amigos é fácil, os inimigos. Porque quem nos agrada, mano, quem que não vai ajudar quem agrada? E quem desagrada, né? Aí que tá. A gente sempre busca fazer aquilo que é melhor para nós. Isso já é fugir da lei de Deus, porque daí eu não estou pensando como Jesus Cristo, eu não estou pensando como o Espírito quer. Eu estou pensando como a carne, minha vontade. Né? Essa é a treta. Eu tenho que fazer isso, mas eu não quero fazer. Ou seja, ele fala. Aqui é porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Um apóstolo falando dessa maneira. Por que eu quero fazer isso, mano? É treta, aquela briga interna. Não. Eu tenho que levantar e ler a Bíblia. Ah, mas eu posso ficar deitado mais meia hora. Ah, mano, se eu não ler hoje, tá suave. Putz, eu fiz um voto com Deus. Ah, mas se eu não cumprir, ninguém tá sabendo mesmo. Tá ligado? Tipo, isso é a treta. Porque a gente tem que fazer aquilo que nós devemos fazer, o que fomos chamados para fazer. E muitas vezes a gente perde tempo sendo Saulo, julgando, apedrejando, matando os irmãos. Né? É muito mais fácil a gente ver o erro dos outros. Eu falo isso de mim mesmo. Não estou apontando o dedo para ninguém não, porque eu muitas vezes faço isso. Muitas vezes eu me pego agindo como Saulo. Não tentando ser imitador dele como ele pede, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Não. Às vezes eu tenho sido imitador de Saulo, né? Tenho sido o acusador, o julgador, o apedrejador, né? E não é isso. Não é isso, né? O Espírito quer que nós nos amemos, o Espírito quer que nós nos mantemos em unidade, né? Que a gente peça perdão, que a gente ajude o necessitado. Porque, mano, fazer minha vontade é fácil, mano. Fazer minha vontade. Pra que eu vou ficar gravando vídeo aí pra tentar falar de Deus pros outros? Pô, eu podia estar dormindo essas horas. Nem sei que hora que é, deve ser umas 6:30 da manhã. Tá ligado? Pra que eu vou acordar cedo, mano? Que se dane todo mundo, que morra, vá pro inferno. É muito fácil pensar desse jeito, tá ligado? É muito fácil chegar na frente da igreja lá, mano, e falar tudo bonitinho. Pá, falar pros outros ter emprego bom, ter uma vida boa. Eu sou a. Deixa quieto. Entendeu? É muito fácil. Essa hora aí é muito fácil. E na hora de pegar e tentar ajudar os irmãos. Quando o irmão pega e manda mensagem 1 hora da manhã, pedindo ajuda. E aí? Você sabe que o papo vai ser longo, não vai ser 10 minutos. Tem que trabalhar no outro dia. Entendeu? O bagulho é louco, mano. É isso que acontece. Mas é interessante que quando o apóstolo Paulo ele teve esse entendimento, ele fala tudo o que aconteceu. Porque o conhecer todas as leis não o fez mais santo. Não fez mais santo. Acho que talvez ele conhecer tanto as leis era o motivo de tanta treta que ele tinha, do conflito entre a carne e o espírito.
né? Porque ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer e acabou se tornando algo extremamente difícil. Porque além dele ter que fazer para ele não escandalizar os outros, porque em muitas passagens ele fala isso, ele ainda tinha que lutar contra ele mesmo, né? Ele passou de ser um julgador para ser um buscador, mano. É um bagulho muito louco. Aí aqui, ó, ele fala até sobre os falsos mestres, sobre as pessoas que tentam colocar esse peso, as pessoas que tentam nos apontar tudo aquilo, né? Aí, né, que aqui na época ele estava falando sobre os caras que pregavam a circuncisão, quando Jesus Cristo já tinha nos trazido a graça. Filipenses 3, do 2 ao 9, do 2 ao 10. Isso, do 2 ao 10. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, cocô, para ganhar as coisas, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, ele fala aqui, ó, circuncidado ao 8º dia, fariseu de nascença, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, o que tem na lei que eu não faço? Ele era um maluco que guardava a lei, mano. Só que era um assassino. Entendeu? Na cabeça dele tava matando para Deus, velho. Pra você ver como chega ao ponto da distorção, mano. Né? Da palavra, ao ponto da distorção, mano. Como a letra mata. Porque ele entendia que aquilo era uma verdade tão absoluta que ele tinha que matar os que não seguiam aquilo. É um bagulho muito louco, mano. É um bagulho muito louco. Né? E... Enfim, para não se prolongar muito, né? Espero que tenha dado para entender, né? Porque não adianta a gente conhecer, a gente fazer todas as coisas na frente dos outros, tudo aquilo que as pessoas querem ver e tal, sentar o dedo, apontar o dedo pro outro, que o irmão é zoado, que o irmão é feio, que o irmão é isso, que o irmão é aquilo. Mano, e você? O que Deus quer que você faz? Eu tenho me feito essa pergunta muitas vezes, porque infelizmente eu tenho um olhar muito crítico das coisas. Né? Eu luto, essa é minha luta. Essa é minha luta, não ser tão crítico, não ser tão ranzinza, não ser tão rabugento. Essa é minha luta, essa é minha luta. Então eu me pergunto, toda vez que eu vejo algo em alguém, né? Nossa, o irmão não devia estar fazendo aquilo, eu me pergunto, e eu? Será que eu devia estar fazendo isso? O que era para mim estar fazendo? O que Deus quer que eu faça? Porque eu saber o que o irmão não tem que fazer é fácil. Né? Pimenta na orelha dos outros é refresco, como diz, né? Então, eu entendo que, tipo, é bom, gosto muito de ler a Bíblia, gosto muito, gosto de ver pregação, compro os livros cristãos, né? Gosto muito, mas eu tenho aprendido a usar isso pra mim. É fácil? Claro que não. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente começa a querer apontar. Só que, ó, um pra frente, 3 pra trás. Eu tenho que olhar pra esses 3 aqui. Tem mais apontado pra mim, né? Então, é isso aí. Espero ter sido claro, espero que esses poucos minutos aí venham edificar alguma vida, né? Que em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que se uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus ver esse vídeo aí e aceitar Jesus Cristo, né? Quiser buscar, quiser conhecer mais de Deus, já é o suficiente para mim, né? Não busco milhões, não busco dinheiro, não busco nada. Busco apenas uma pessoa que queira conhecer a palavra de Deus. E isso para mim já é o suficiente. E hoje é dia dos pais, né?
Que Deus abençoe aí todos os pais, né? E obrigado aí por quem viu até o fim, né? Peço aí que, se for possível, né, curta, compartilha aí. Sei que os vídeos não estão com uma qualidade tão boa ainda, mas espero melhorá-los, né? Vou pegar firme agora, vou investir mais nisso, né? Porque não estou falando de mim, né? Não é de mim que eu quero falar, não é do Denis, não é das minhas vontades, nem dos meus pensamentos, mas do Senhor Jesus Cristo, e não é qualquer porcaria que a gente tem que dar para Ele, né? Então, eu vou me empenhar mais em melhorar, fazer uma vinheta, fazer algumas coisas melhores para o canal, vou preparar um espaço, mesmo que seja com os caras cantando no fundo, os peru, mas que seja algo de excelência para o Senhor. Amém? Obrigado, gente. Não esquece, curte, compartilha e vamos tentar levar essa palavra aí para alguém que está precisando ouvir. Amém? Deus abençoe. Ótimo domingo a todos e uma boa semana.